Alô, boa noite a todos. É um prazer estarmos juntos. Pastor Aloísio, bom cumprimentá-lo. É uma alegria, é um prazer imenso poder me dirigir aí ao seu grupo nessa noite, trazendo assim uma reflexão espiritual para o nosso crescimento espiritual, evidentemente, para o nosso conhecimento bíblico e também, amigos, contribuindo para a nossa maturidade espiritual. É muito bom nós estarmos juntos. Eu aproveito um instante para agradecer aí ao pastor Aloísio e à sua comunidade adventista aí de Alagoas. Seja bem-vindo. Para nós é um prazer também cumprimentar você, prezado amigo, que nos acompanha aí pela internet, pelas redes sociais. É muito bom, na verdade, nós estarmos juntos, para juntos, evidentemente, nós crescermos espiritualmente e estudar assim a palavra de Deus. Bom, o nosso tema nessa noite, amigos, que nos foi solicitado então partilhar com vocês, é exatamente andando com Jesus ou andando com Deus, né? Quando a gente fala andando com Jesus, evidentemente nós andamos com Deus. Andar com Jesus, andar com Deus, ou seja, a divindade no seu todo, isso implica realmente esse caminhar e esse andar com o nosso Deus. Há um texto, e eu quero convidar você, abra aí a sua Bíblia, meu prezado irmão, meu prezado amigo que nos acompanha, veja aí na sua Bíblia, no Novo Testamento, o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 28. É interessante que Mateus capítulo 28, ele é conhecido principalmente a partir do verso 18 como o capítulo da missão, não é? Mateus capítulo 28 é exatamente onde está relatado a despedida de Jesus do seu grupo de discípulos, do seu grupo de alunos, e a gente percebe que dos versos 18, os versos 18, 19 e 20 são exatamente os versos onde Jesus passa para os seus discípulos, passa para a sua igreja a missão evangelística. Tanto é que quando você e eu estamos aí participando de um seminário sobre ação missionária, discipulado e assim por diante, a gente vai perceber essa realidade, né? O discipulado, a ação missionária, quando Jesus passa exatamente a missão para a sua igreja e para os seus discípulos. Mas eu convido você a ler lá no verso 20, Mateus capítulo 28 e o verso 20, abra aí a sua Bíblia, acompanhe aí a leitura para que a gente possa construir aqui uma argumentação, claro, uma reflexão espiritual dentro dessa realidade. O verso 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Claro, aqui Jesus está praticamente concluindo a missão que ele estava passando para os seus discípulos. Mas a última parte do verso 20, e é exatamente isso que nos interessa, que vem aqui ao encontro da nossa reflexão espiritual, diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu não sei se você já parou para pensar que exatamente nessas palavras de Jesus, ele fez uma promessa. Ele disse assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, ou seja, até o fim. Aqui está, prezado amigo e meu prezado irmão, o conceito de Emanuel. Interessante que o Evangelho de Mateus, ele abre suas páginas com o conceito de Emanuel, né, que quer dizer Deus conosco, e ele também finda o seu Evangelho, ele fecha suas páginas também com o conceito de Emanuel. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Você pode agora fazer até uma pergunta, você pode levantar aí uma questão. Bom, qual é a relação? O que tem a ver o conceito de Emanuel com o andar com Deus ou andar com Jesus? Pense bem comigo, reflita comigo, prezado amigo, veja bem. Quando Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, esse eis que estou convosco, ele implica companheirismo. Ele implica um caminhar juntos, ele implica um andar, ele implica presença ao lado da outra pessoa. E foi exatamente isso que Jesus prometeu. Eu vou estar com vocês, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Ora, se ele prometeu que estaria conosco,
consequentemente, ele estaria andando conosco. Mas a pergunta é a seguinte: você anda com Deus? Ele anda conosco, não é? Ele nos fez a promessa: estarei com vocês, estarei convosco todos os dias. Mas e você? Você anda com Deus? Você anda com Deus? Sabe, irmão, quando a gente vai para o Antigo Testamento, e você conhece aqueles exemplos clássicos, não é? De homens que andaram com Deus. Pessoas que no seu dia a dia andavam exatamente com Deus. Por exemplo, a gente vê lá Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 5, verso 24, não é? Ali vai falar de Enoque. Diz que Enoque andou com Deus. E esse andar com Deus, esse caminhar com Deus, esse companheirismo com Deus foi tão intenso que Deus o tomou para si. Portanto, quando a gente fala de Enoque, quando a gente fala andar com Deus, e a gente começa agora a pensar, a imaginar alguns personagens, Enoque certamente é o primeiro deles que vem à nossa mente, não é verdade? Você não acha? Pelo menos eu penso assim, né? Quando alguém diz, pastor, andar com Deus, homens que andaram com Deus, a primeira pessoa que vem à minha mente é a pessoa de Enoque, porque o texto lá de Gênesis diz que, de fato, Enoque, ele andou com Deus durante 300 anos, andando ali com Deus. Um outro exemplo de um homem que andou com Deus no Antigo Testamento, você conhece, é exatamente o exemplo de Noé. Né? Veja, por exemplo, Gênesis, abre aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 6, lá o livro de Gênesis, o capítulo 6, abre aí a sua Bíblia, estou aqui com a minha Bíblia, o texto bíblico aqui, Gênesis capítulo 6, verso 9, veja aí o verso 9, o verso 9 diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, conclui o texto, andava com Deus. Você já parou para pensar, será que em algum dia você já pensou, por exemplo, tirar aqui o nome Noé e colocar aqui o seu nome? Alguém que anda com Deus, alguém que comunga com Deus diariamente, como Enoque e Noé fizeram? Sabe, meu prezado amigo, andar com Deus, na verdade, eu diria para você que é a necessidade do momento. Aliás, sempre foi, né? Desde que mundo é mundo, desde que o pecado entrou nesse mundo, né? O andar com Deus, o caminhar com Deus, de fato é a necessidade ímpar do ser humano, por várias razões, por vários motivos. Né? Um deles, Deus é a fonte da vida. Outra razão, dependemos dele. Outro motivo, o apóstolo Tiago diz que tudo que recebemos vem das mãos daquele que é o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Tudo vem dele, tudo é para ele, nós somos frutos do seu poder criador. Então, andar com ele, andar com Deus, amigos, é a nossa maior necessidade. Sabe, quando eu falo em andar com Deus, me faz lembrar aqui de um texto, de uma declaração do salmista. Veja aí, abra aí a sua Bíblia, nos Salmos, no capítulo 101 do livro de Salmos, Salmos capítulo 101, Salmos capítulo 101, o verso 6, veja aí o verso 6. O verso 6 diz assim: os meus olhos, Deus falando por meio do salmista, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Eu gosto muito desse verso, né? Eu vou repetir: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Ou seja, é como se Deus dissesse: os meus olhos procuram, diariamente os meus olhos pousam sobre a terra, sobre o planeta Terra, e procuram os fiéis desse planeta, os fiéis da terra, para que eles habitem comigo. Veja que promessa, que perspectiva de Deus. E ele conclui dizendo assim: o que anda em reto caminho, esse, preste bem atenção, esse me servirá. Sabe, amigos, andar com Deus é servi-lo. Servir a Deus é andar com Ele, como Enoque
e Noé o fizeram, homens que andaram com Deus. Outro dia, eu estava lendo um livro de um autor em que ele dizia o seguinte: ele questionava os relatos da Bíblia, as narrativas da Bíblia. E ele dizia assim, olha, os pregadores, essa era a argumentação dele, os pregadores, eles mencionam de homens, mulheres que foram fiéis a Deus, eram homens íntegros. E aí ele começava a citar alguns personagens da Bíblia. Mas é interessante que no final da sua argumentação, ele levantou a seguinte questão, ele mencionou o seguinte, olha, quando a Bíblia menciona esses heróis, né, heróis entre aspas, colocava ele, quando a Bíblia menciona esses heróis da fé, vale salientar que o tempo em que eles viveram era um tempo bem diferente do nosso. Sabe, prezado amigo, eu fiquei pensando o seguinte, a argumentação desse autor queria dizer o seguinte, bem, é como se ele dissesse, Enoque, Noé e outros homens do passado que andaram com Deus, eles o fizeram, ou eles procederam assim, porque viveram num tempo diferente do nosso. Mas sabe, quando eu vou para a Bíblia, quando a gente vem para a Bíblia, a gente vai perceber que o nosso tempo, claro, a tecnologia de hoje não é a mesma tecnologia, por exemplo, dos tempos de Noé. Não vamos agora comparar os tempos de Enoque com o nosso tempo da perspectiva tecnológica, né? Mas é óbvio, mas eles viveram num tempo tão ruim, tão mal, quanto o tempo em que a gente também vive. Aliás, quando a Bíblia fala de Noé, se você perceber, Gênesis capítulo 6, veja, vamos voltar lá, em Gênesis capítulo 6, se a gente ler os versos 11 e 12, veja aí, localiza aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 6, os versos 11 e 12, o texto diz assim, olha, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Veja a descrição que o texto bíblico traz a respeito da terra nos dias de Noé. Né? Diz aqui, a terra estava corrompida e cheia de violência. Verso 12, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Veja bem, prezado amigo, que a descrição que a Bíblia traz do tempo de Noé era um tempo corrompido. A terra estava corrompida. O ser humano daqueles dias, a humanidade daqueles dias, estava corrompida. E em meio a essa geração corrupta, em meio àquela geração corrompida, em meio àquela geração completamente divorciada de Deus, separada dos princípios de Deus, o livro de Gênesis diz que Noé foi um homem que andou com Deus. Contrariando a argumentação daquele autor, quando eu leio a declaração de Paulo, quando ele escreve lá a sua segunda carta a Timóteo, né? Quando a gente lê 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 4, não vou ler aqui o texto, apenas mencionado de passagem, mas ali o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias virão tempos difíceis. E na sequência, o apóstolo Paulo começa agora a fazer uma descrição desse tempo difícil, dos últimos dias, não é? Quando a gente vai lá no texto, ele diz que os homens seriam irreverentes, os homens seriam egoístas, os homens seriam desobedientes aos pais, ou seja, haveria um desrespeito à autoridade, a começar mesmo do lar, pai e mãe. Então Paulo, o apóstolo, ele faz ali uma descrição ali de como seria o tempo que a gente está vivendo. Portanto, quando eu pego a descrição de Paulo, escrevendo a Timóteo, a descrição do tempo que Paulo faz, escrevendo a Timóteo, com a descrição do tempo de Noé, eu não consigo entender de outra maneira, amigos, que nós vivemos na mesma época. Claro, num contexto diferente, mas tempos difíceis, tanto lá quanto aqui. Os dias de Noé foram difíceis, a terra estava corrompida, e hoje, amigos, não é diferente. O que eu quero mencionar, o que eu quero destacar para nós, extrair para nós aqui, amigos, é que se Noé andou com Deus num tempo difícil, num tempo de corrupção, eu e você, mais do que nunca,
Uma vez que nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, nos últimos dias da história dessa terra, e claro, quando a gente vai para o aspecto profético da Bíblia, a gente descobre de maneira assim muito clara, é muito evidente, de que nós estamos realmente vivendo nos últimos dias desse planeta. Se Noé, no seu tempo, na sua época, com toda a corrupção que havia, ele andou com Deus, eu e você, mais do que nunca, precisamos diariamente, amigos, andar com Deus. Você não acha? E esse é o convite que Deus faz. Aliás, voltando ali ao capítulo 101 do livro de Salmos, vamos voltar um pouquinho lá? Volta aí um pouquinho na sua Bíblia, Salmos capítulo 101. Aliás, eu gostaria muito que você grifasse, se você não tem esse texto grifado na sua Bíblia, faça-o agora, marca aí, Salmo 101, verso 6, eu vou repetir aqui a leitura. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Eu gosto dessa frase última do texto. Esse me servirá. O que anda em reto caminho. Voltando, fazendo a leitura de frente para trás, os meus olhos procuram estes, para que habitem comigo e que andam em reto caminho. Esses, aqui, agora colocando a linguagem no plural, esses me servirão. Eu faço uma pergunta a você, meu prezado irmão, meu querido amigo, você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Será que Deus, ao olhar para esse mundo, ao olhar para esse planeta, procurando os fiéis da terra, será que os seus olhos repousam em você? Pense nisso. Deus convida você para andar com Ele diariamente. Lembre-se das palavras de Jesus, quando Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Agora você deve estar se perguntando, olha pastor, muito boa descrição, é muito bom a gente saber disso, a gente sabe que nós temos que andar com Deus, mas a pergunta é, como andar com Deus? Essa é a pergunta, você não acha? Claro. Nessa linha de pensamento que nós estamos, a pergunta mais lógica é essa, tá? E como andar com Deus? No Novo Testamento, há um texto que ele me chama muita atenção. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, Marcos capítulo 1 e o verso 35. Veja aí Marcos capítulo 1 e o verso 35. O texto diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. O contexto imediato aqui está falando exatamente da pessoa de Jesus. Marcos diz, amigos, que Jesus, diariamente, logo cedo, ele se levantava. Ele ia para um lugar deserto e ali ele orava. Guarde também esse texto. Ali ele orava. Amigos, andar com Deus, andar com Jesus, andar com Deus, começa com o diálogo com Deus, com a conversa com Deus. E essa conversa, ou esse diálogo, nós o fazemos por meio da oração. É pela oração. É orando, é buscando a Deus. Em primeiro lugar, que nós começamos a andar com Ele. O texto diz que, tendo se levantado alta madrugada, ele saiu, foi para um lugar deserto e ali ele orava. E aqui, amigos, cabe exatamente uma pergunta. Como é que está, meu prezado irmão, a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de comunhão com Deus? Como é que anda a sua vida espiritual? Eu quero aproveitar, eu quero ler aqui uma declaração de Ellen G. White, que aparece no livro O Desejado de Todas as Nações, a página 90, ali quando ela está falando de Jesus.
Nesse contexto da passagem bíblica que eu acabei de ler, Marcos 1, verso 35, Ellen White escreveu o seguinte, veja bem o que ela escreveu. Sua felicidade, falando de Jesus, sua felicidade encontrava-se nas horas em que estava a sós com Deus e a natureza. Sempre que lhe era concedido esse privilégio, afastava-se do cenário de seus labores e ia para o campo a meditar nos verdes vales, a entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. O alvorecer, vê bem isso aqui, que coisa linda. O alvorecer frequentemente o encontrava em algum lugar retirado, meditando, examinando as Escrituras ou em oração. Dessas horas quietas voltava para casa, a fim de retomar seus deveres e dar exemplos de paciente labor. Se você percebeu, nessa declaração de Ellen G. White, há dois aspectos que evidenciam essa vida de comunhão de Jesus com o Pai. O primeiro deles era a oração. Ele orava. Constantemente ele orava. Aliás, em outras declarações, Ellen White nos diz, e a Bíblia também diz isso, né? Que Jesus muitas vezes passava noites inteiras em oração. Sabe o que é que eu fico pensando? Sabe o que é que eu fico imaginando? Se ele, o Filho de Deus, um membro da divindade, ao tomar a forma humana, orava de forma intensa, e nós, que somos pobres mortais, e nós que somos portadores de uma natureza pecaminosa, que lutamos diariamente com o pecado, e nós, se Jesus, que era perfeito, que foi perfeito, o Filho de Deus, orou de maneira intensa e muitas vezes passou noites inteiras em oração, e nós? Bom, voltando aqui, então o primeiro aspecto, o primeiro elemento que evidencia a comunhão de Jesus com o Pai era a oração, e isso ele fazia diariamente. Aliás, voltando aqui um pouquinho, diz que o alvorecer, voltando um pouquinho aqui a citação, o alvorecer frequentemente o encontrava em algum lugar retirado, fazendo o quê? Meditando, muitas vezes em oração. Mas o segundo ponto, amigos, vem aqui. Examinando as Escrituras. Andar com Deus, caminhar com Deus, amigos, requer dois elementos fundamentais. A oração, o diálogo com Deus, a conversa com Deus e o exame das Escrituras. Nesse contexto de andar com Deus, eu queria trazer aqui fazer referência a um texto no Antigo Testamento que talvez você ache que não há nenhuma relação com o tema que eu estou falando aqui, nós estamos considerando aqui nessa noite. Se você ler Êxodo no capítulo 5, se você procurar na sua Bíblia o livro de Êxodo, lá, aliás eu estou lendo aqui, estou procurando aqui o texto, Êxodo capítulo 5, se você ver a partir do verso 6, você vai descobrir aqui que Faraó, aqui o contexto aqui é o povo de Israel no Egito, quando Moisés procurou Faraó de maneira mais intensa, dizendo, olha, nosso Deus nos falou, deixa aí o meu povo para que me adore, para que me faça sacrifício. A gente vai perceber que a partir do verso 6, Êxodo capítulo 5, a partir do verso 6, a gente vai perceber aqui que Faraó agora, ele tomou uma decisão de duplicar a tarefa do povo. Por exemplo, o verso 8 diz assim, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, melhor dizer, não ansiosos, ociosos. Se bem que naquela época, evidentemente, o povo de Israel vivia com muita ansiedade, era muito ansioso, o povo era muito ansioso mesmo. Mas aqui diz assim, estão ociosos e por isso clamam. Vê bem, preste bem atenção aqui nessa frase. E por isso clamam, aqui vem a frase, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Bom, qual é a relação
desse texto, dessa história, com o tema andar com Deus. Sabe, quando Deus mandou por Moisés dizer a Faraó que deixasse o seu povo ir do Egito, Deus queria andar com o seu povo. Deus queria que o seu povo tivesse comunhão com ele. E tudo isso vem aqui na expressão de sacrifício, para que nós sacrifiquemos ao nosso Deus. Mas sabe o que ocorreu? Faraó não quis. E ele disse assim: eu vou duplicar a carga de trabalho do povo, para que não sobre tempo. Sabe para quê? Para dizer assim: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Ou seja, por trás de Faraó havia uma estratégia satânica para que o povo se afundasse no trabalho, mergulhasse no trabalho e não tivesse tempo para sacrificar a Deus, para buscar a Deus em oração e, sobretudo, na comunhão com Ele. Amigos, você já entendeu a lição. Você já percebeu que essa estratégia usada lá no Egito, ela é usada ainda hoje também em nossos dias. Porque hoje, amigos, a correria pelo pão, a correria pela vida, a correria pelos estudos, a correria pelos projetos, aliás, tanta coisa ou tantas coisas nos são impostas, que se você não pensar, que se você não refletir, você não tem tempo para Deus. E aí eu pergunto, onde é que fica o andar com Deus? Onde é que fica a comunhão com Deus? Onde é que fica orar a Deus? Onde é que fica a leitura da Escritura Sagrada? Pense nisso. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, ele queria andar conosco, ele desejava e deseja, evidentemente, andar conosco todos os dias, estar conosco todos os dias. Mas será que você e eu também queremos andar com ele todos os dias? Andar conosco, ele quer. E andar com ele, será que nós queremos também? Sabe, querido irmão e prezado amigo, nós estamos aqui já nos aproximando da nossa conclusão, do término aqui da nossa reflexão espiritual. Mas eu queria dizer para você uma coisa muito importante. Não permita que o seu dia a dia, que a pressão do seu dia a dia, não permita que as suas atividades diárias, que seus projetos pessoais atrapalhem, dificultem e até cheguem a bloquear a sua comunhão com o céu. Não esqueça de uma coisa: tudo que você é, tudo que você tem, tudo vem dele. Como disse Tiago, é o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Eu quero concluir a nossa reflexão espiritual dessa noite, amigos, lendo aquele texto clássico de Jesus, Mateus capítulo 6 e o verso... Aliás, você conhece muito bem esse texto. Aliás, todos os textos que eu mencionei aqui, com certeza você os conhece de cor. Mas eu queria concluir essa nossa reflexão, como disse, com aquela declaração clássica de Jesus. Por que não dizer aquele apelo clássico que ele fez? Mateus capítulo 6 e o verso 33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, veja bem, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E ele conclui: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus quer andar conosco diariamente, mas nós também, amigos, precisamos andar com Ele, lado a lado com Ele, porque são estes que Ele procura diariamente, aqueles que andam em reto caminho. E para andar em reto caminho, você precisa andar com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Está todo mundo aí de quarentena, não é? Estamos aí vivendo uma crise. O mundo inteiro parou com toda esta situação, as igrejas fecharam,
enfim, todo mundo em casa, outros, enfim, é uma crise que nós estamos vivendo. Mas não esqueça de uma coisa, Enoque, Noé e tantos outros do passado andaram com Deus, não em tempos de bonança apenas, mas eles andaram com Deus também em tempos de crise. Hoje nós estamos vivendo uma crise e precisamos, em meio a esta crise, andar com Deus, olhar para cima, buscá-lo em oração, ouvir a sua voz por meio das Escrituras Sagradas. E desta maneira, amigos, nós andaremos com Deus, seremos contemplados por Ele, com suas bênçãos e com seu poder. Eu quero nesse momento, prezado amigo, fazer uma oração especial. Eu estou falando aqui para seres humanos como eu, pessoas limitadas, pessoas com problemas, com situações diversas. Quem sabe eu estou falando aqui para alguém que está com um ente querido hospitalizado. Quem sabe eu estou falando aqui para um pai de família que está sem emprego. Aliás, no nosso Brasil, aproximadamente 13 milhões de brasileiros estão desempregados. Enfim, ao dizer isto, eu estou falando para pessoas que estão atravessando uma crise, momentos difíceis na sua família. Talvez você esteja com uma crise existencial, até mesmo na sua vida religiosa, na sua vida espiritual. Mas não esqueça de uma coisa, amigo. Deus quer andar com você. E se você andar com Ele, mesmo em meio à crise, você será mais do que vencedor, porque foi essa a promessa que Ele nos fez por meio da sua palavra. Vamos orar. Querido Deus que estás nos céus, nosso Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua presença conosco, pelo Teu cuidado, por Tua promessa de andar conosco, de estar ao nosso lado diariamente. Ajuda-nos, ó Senhor, para que mesmo em meio à crise, olhemos para cima, para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E que diariamente recebamos o poder, a capacitação do Seu Espírito para andarmos com Ele, andarmos nas veredas da justiça e, acima de tudo, querido Pai Celestial, demonstrar para o mundo que Tu existes, que és um Deus poderoso e que respondes às orações. Obrigado por tudo, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua graça, abençoa cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Foi muito bom nós estarmos juntos e o meu sincero desejo, amigo, é que diariamente você ande com Deus, que nós andemos com Deus, porque andando com Ele aqui, um dia andaremos com Ele por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe.